a vinha do Senhor, ela não pode morrer espiritualmente. A vinha do Senhor, ela não pode perecer nesse mundo, não. Continuando, o versículo 10 diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 10 diz, vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais do que mesmo, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. O versículo 11 diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 11 diz assim, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, ou seja, aqueles que receberam aquilo que era justo, eles começaram a murmurar do Senhor da vinha, do pai de família, que nem a Bíblia diz aqui, trazendo o Senhor Jesus. Começaram a se reclamar, a querer mais, além daquilo que já está determinado, salvação eterna para cada um de nós. Salvação eterna é o que ele nos prometeu, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, salvação eterna a cada um. Mas a Bíblia diz que alguns murmuravam do pai de família, ou seja, do Senhor. O versículo 12 diz assim, dizendo, este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Ou seja, ele começou a questionar o Senhor, falando, olha, a gente suportamos o calor, a fadiga do dia, trabalhamos, e o Senhor ajustou. O mesmo dinheiro que o Senhor deu para nós, deu para aqueles que o Senhor chamou de cima da última hora. Isso aqui está falando das coisas terrenas, para nós abrir a visão espiritual. Eles ficaram se questionando. Ou seja, não é justo nós ter trabalhado tanto e os derradeiros receber igual a nós. Mas é justo, meus irmãos, o Senhor, a Bíblia diz que ele ajustou com cada um dinheiro, ele não ajustou mais um do que o outro, não. O injusto é esse homem que está reclamando e murmurando. É aquelas pessoas que ela acha, só porque ela tem um tempo de congregação, ela é melhor do que o outro. E não é desse jeito. É aquelas pessoas que pensam, porque eu tenho 3 anos de congregação, tenho 10 anos, 20 anos, é melhor do que o outro que está chegando agora. E o Senhor coloca para a vinha, para trabalhar. E às vezes o próprio Deus até trazendo para as coisas terrenas, Deus começa a prosperar um mais do que o outro, aí os irmãos já ficam muitas vezes com inveja. Irmão, abre os olhos. Para com isso. Coisa da terra é da terra. Se Deus quiser abençoar o irmão, amém, louvado seja Deus. Se Deus quiser nos abençoar, amém, louvado seja Deus. Se Deus quiser me dar só a salvação, amém, louvado seja Ele. O alvo é a salvação de cada um de nós. O versículo 13 diz assim, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustei tu comigo um dinheiro? Ou seja, o Senhor fala assim, olha, eu não ajustei com você um dinheiro igual aos outros. Eu não prometi 2 dinheiros para você e 1 para ele. Eu prometi um dinheiro para você e o dinheiro para ele. Então o injusto era o homem. Era o homem, mas só que ele estava olhando pelo tempo que ele passou fazendo aquilo. Pelo tempo que ele passou trabalhando. E isso joga por terra a hipocrisia dos pastores hoje. Acha só porque está com tanto tempo ali, é melhor do que os outros irmãos. E não é. Isso é hipocrisia.
Eu não posso achar que eu sou melhor do que um cooperador. Não. Eu não sou melhor do que ele. Porque a salvação, meus irmãos, tanto a minha quanto a dele é a mesma. É a mesma salvação. A promessa é para mim e para ele. É a mesma salvação. Então o Senhor fala assim: olha, amigo, não me faça grave, você não me questiona. Porque eu ajustei com você um dinheiro igual a eles. Então de que você está me questionando? O versículo 14 diz assim: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou seja, o Senhor fala para nós: olha, eu quero dar a salvação tanto para você quanto para eles. Quanto para eles. Eu quero dar uma salvação para você que está no certo pecado, que saiu do certo pecado, que foi liberto do certo pecado, tanto para você quanto para ele. Ou seja, a salvação é para prostituta, para os adúlteros, para os afeminados, para os idólatras, para os avarentos. A salvação é para todos. Se Jesus quiser dar a salvação para eles, ele vai dar a salvação para ele igual a nossa. Se ele quiser libertar, transformar a prostituta, o adúltero, ou seja lá quem for, ele vai dar a mesma salvação que minha e que sua. É a mesma salvação. Ele diz: olha, amigo, é eu que quero dar. Então não me incomode. Por isso que ele diz: eu vim para salvar. Eu vim para os que estavam, para os doentes, não para os sãos. Eu vim para os doentes, não para os sãos. O que ele está falando? Salvação, meus irmãos, ele quer dar para todos. Por isso que ele fala lá em Pedro. Ele quer que todo homem venha um pleno conhecimento e se arrependam. É isso a vontade de Deus para todos nós. O versículo 15 diz assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal os teus olhos, porque eu sou bom. Ele diz: olha, amigo, eu faço o que eu quero. O poder é meu. Eu salvo quem eu quero. Eu salvo quem eu quero. Ele diz mais ainda: olha, os seus olhos é mal, mas eu sou bom. Ou seja, aos olhos do ser humano, a uma pessoa que está lá no erro, no pecado, aos olhos do homem, para muitos hipócritas, não. Aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali não se converte. Olhos maus. Olhos maus. Mas Jesus fala: não, eu sou bom. Eu dou a salvação a quem eu quero. Eu dou a salvação a quem eu quero. Só que os olhos de muitas pessoas, mesmo dentro da obra, dentro de uma igreja, são maus. Querem julgar o outro. Só porque está com tempo de congregação, chega uma irmã lá toda na vaidade, chega uma pessoa lá, um homem afeminado, chega muitas das vezes uma mulher adúltera, fica com um olho diferente, olhando para aquela pessoa, julgando e condenando. Jesus fala: você é mau. Você é mau. Mas Jesus, ele é bom. E cuidado, porque a Bíblia diz que muitas pessoas que estão no reino do céu, por hipocrisia do olho ser mau, vai ser lançado fora. Volta mais para trás. Aleluia. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8, versículo 10. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 10 diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui ele está falando do homem, do centurião, o homem cheio de fé. Ele diz: olha,
nem em Israel eu encontrei um homem com tanta fé. Nem mesmo na nação de Israel eu encontrei um homem com tanta fé que nem esse centurião. Ou seja, quem era Israel? Quem é Israel? Quem é a nação de Israel na antiga aliança? A nação de Israel sempre foi vista diante dos olhos de Deus como uma nação eleita. Mas o próprio Jesus aqui na graça está dizendo, olha, nem em Israel eu encontrei um homem com tanta fé igual a esse. Você já imaginou? Já imaginou? Que quando Jesus chega no ambiente, muda completamente a visão do povo. Ou seja, Israel é uma nação eleita. Mas quando Jesus vem na graça, ele fala, olha, em Israel eu não encontrei um homem com tanta fé igual esse centurião. Tá vendo? Que nós devemos ter cuidado quando nós abrimos a boca para querer julgar alguém. O versículo 11 diz assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. Ou seja, vai vir pessoas de tudo que é lado. Tudo que é lado vai vir pessoas e assentar-se na mesa. Com Abraão, que nem diz aqui, com Isaque e com Jacó. Vão se assentar à mesa. Mas para surpresa de muitos, nem todos vão ficar na mesa. Nem todos vão ficar na mesa. Olha o que diz no versículo 12, diz assim, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Quem vai ser lançado fora? Quem vai ser lançado fora? Os filhos do reino. Os filhos do reino. Sabe de quem que ele está falando? Os trabalhadores que não cuidaram bem da vinha. Sabe de quem que ele está falando? De você, que não cuidou bem da vinha do Senhor. Quando você for chamado para ele pagar aquilo que é necessário pelo teu trabalho, ele vai ver que você não cuidou bem da vinha dele. Você que é constituído filho do reino dos céus, muitos vão ser lançados fora. Por quê? Porque não cuidaram da vinha do Senhor como deveria cuidar. E a Bíblia diz o quê? Que muitos serão lançados nas trevas por não cuidar da vinha do Senhor Jesus. Por não cuidar da vinha do Senhor Jesus. O versículo 13 diz assim, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, ele está falando aqui da fé daquele homem. Da fé daquele homem. Porque muitos que se diz filho de Deus, filho do reino dos céus, não tem fé que nem esse centurião. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dizer que é filho de Deus. Eu vou mais além, você pode até sentar na mesa naquele dia, mas o problema não é só sentar na mesa. O problema, sabe qual que é? É permanecer na mesa. Porque a Bíblia diz que eles vão até sentar na mesa, vão ficar bem confortados. Abraão, Isaque e Jacó. Muitos dos pregadores vão estar sentados na mesa. Oi, Abraão. Oi, Isaque. Oi, Jacó.
Me revela as profundezas que Deus te revelou lá na terra. Pouco mais chega o rei, o dono da seara, para pagar a cada trabalhador. O que cuidou bem da sua vinha ficarão e permanecerão na mesa, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas os trabalhadores mal, que trabalharam mal na vinha do Senhor, vão ser expulsos, vão ser lançados nas trevas. Por quê? Porque não cuidaram da vinha do Senhor Jesus. Que trabalhador nós tem sido na vinha do Senhor? Será que nós temos cuidado da vinha do Senhor como devemos cuidar dela? Ensinando, falando a verdade, preparando um povo forte, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento. Ou será que simplesmente nós só vai lá na vinha, que nem muitos fazem? Chega lá na igreja, se senta e fica lá, e as almas morrendo. Não visita as almas, não ajuda os que caem, não faz nada. Toma cuidado, porque o Senhor da vinha naquele dia vai retribuir a cada um de nós, conforme nós trabalhamos na sua vinha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.